dia a todas e todos. Vamos começar a nossa atividade, o lançamento do livro do Felipe Souza Mello, The Raw Cotton Trade, Brazil, Portugal and Europe During the Industrial Revolution. Eu vou apresentar os participantes da mesa, começando pelo autor do livro, o Felipe Souza Mello. Tá? O Felipe ele possui graduação na Unifesp, é mestre pelo programa de História Econômica da USP. Pela USP, ele fez um estágio de pesquisa com Bolsa FAPESP em Lisboa, durante um ano, praticamente. E a dissertação que ele defendeu na USP ganhou o prêmio de melhor dissertação da ABPHE, Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica, que foi publicada em 2021 pela UCTEC. Qual é o nome do livro? Financiando os Negócios de Pernambuco. Financiando os Negócios de Pernambuco. Posteriormente, o Felipe realizou o doutorado no Instituto Universitário Europeu, cujo resultado é o livro que a gente vai discutir hoje, e atualmente ele está realizando pós-doutoramento, um estágio de pós-doutoramento na Universidade de Genebra. Tá? Para comentar a apresentação e o livro, nós convidamos o nosso pós-doutorando, Diego de Cambraia Martins, que é bacharel e licenciado em História pela Unifesp, doutor e mestre pela Universidade de São Paulo. Diego é autor de uma tese muito interessante chamada Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão e os Grupos Mercantis no Império Português. Além disso, ele é autor de diversos artigos publicados tanto no Brasil como no exterior. Diego também participa de vários grupos de pesquisa, como o Grupo de Pesquisa em História Econômica da Universidade Federal de Juiz de Fora, o Grupo de Pesquisa Economia e Política dos Impérios Ibéricos da Universidade de São Paulo, da Cátedra Jaime Cortesão, e o Grupo de Pesquisa sobre Tráfico Transatlântico de Africanos Escravizados da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Como será a nossa dinâmica? O Felipe vai ter 30 minutos frouxos para apresentar o trabalho e depois eu passo a palavra para o Diego fazer comentários. Posteriormente, eu vou abrir para a discussão da plateia. Infelizmente, por problemas de direitos autorais, a gente não vai gravar as perguntas da plateia. Tá? Mas é isso, eu vou deixar o microfone com você e vou para lá ajudar a passar os slides. Você, obrigado, Nelson. Obrigado ao Diego. Obrigado pelo convite. Obrigado pela presença de vocês aqui. Bom, antes de eu falar um pouco sobre o livro, talvez seja interessante a gente voltar para algumas informações contextuais, né? E para isso eu trouxe algumas imagens também, para mais ou menos criar um pouco de contexto para a gente entender o lugar do algodão brasileiro, né, durante esse período da Revolução Industrial. Aí, se o Nelson puder passar para a primeira imagem. A gente pode começar, acho que do começo, né, é mais simples, tentando entender mais ou menos como é que era o cenário antes da Revolução Industrial e como que era processado o algodão cru na Europa e também em maior extensão na Índia, que era o grande centro produtor de algodão. Então, eu trouxe essa imagem, que é a roda de fiar, que era o modo tradicional de você fiar algodão, antes do que a gente entende por Revolução Industrial. Né? E essa imagem é interessante porque ela mostra basicamente 3 etapas do processo de fiação. Né? O primeiro é o processo de cardeamento, onde você usa esses 2 pentes aqui que estão no chão, são pentes com dentes de metal, então eles são usados para você esticar a fibra de algodão. O segundo processo é o processo onde você cria uma espécie de protofio, é um fio um pouco mais grosso, que ele vai pela roda de fiar ali, a imagem à direita, né? E essa roda de fiar, como vocês podem ver, tem um fuso, que é onde esse protofio ele é acumulado, ele é girado ali pelo fuso, ele é acumulado naquele fuso perto do joelho dessa segunda mulher à direita. Posteriormente, esse fio mais grosso, ele é transformado em um fio mais fino, que
é a terceira etapa, que é a imagem à esquerda, a pessoa à esquerda, e da mesma forma é somente um fuso. Então você vê que é um processo, obviamente um processo muito demorado, né? E esse era um método tradicional, né, de você fazer um fio de algodão, né, o processo de fiação. Geralmente era feito dentro das casas das pessoas, ou em oficinas perto das casas das pessoas. Isso geralmente é entendido no contexto da proto-indústria europeia. Mas isso era também feito na Índia, em grande escala também. Você pode passar para a próxima. A próxima etapa, depois da fiação, é a tecelagem, né? E aqui a gente tem uma máquina de tecer clássica, né? Tradicional também, movida à mão. E o importante aqui é a gente ter em mente que a máquina de tecer ela é composta por essencialmente dois tipos de fibras, né? Dois tipos de fios. O fio de urdidura, que é o fio que fica esticado na horizontal da máquina durante todo o tempo da tecelagem, e o fio de trama, que é o que passa entre as urdiduras. O segredo aqui é que os fios de urdidura eles têm que ser resistentes. Eles têm que ser resistentes o suficiente para não quebrar na máquina, porque eles ficam o tempo todo esticados, né? Então eles têm que ser fios fortes. E o problema com o algodão é que é muito difícil fazer um fio de algodão forte para resistir a toda essa tensão durante a máquina de tecer. Então era muito comum, antes da Revolução Industrial, que se usassem fios de linho, que eram os fios mais resistentes, mais grossos, como fios de urdidura, e utilizar os fios de algodão como os fios de trama. E o resultado desse tecido era o fustião, né? Que era muito famoso na Europa, e era um tipo de tecido que, de certa forma, emulava, ou tentava emular, os tecidos de algodão, 100% de algodão, que eram produzidos na Índia, e que eram muito demandados na Europa e em outras partes do mundo. Será que dá para passar agora? Tá. Legal. É aqui, né? É o do meio, né? O do meio? Do meio? Não, do lado ali. Do lado? Tá. Setinha. Bacana. Eu falei do fustião. E a próxima etapa, né? Depois que você tece, você tem esse tecido, né? Depois da tecelagem, você tem outros processos, né? O processo seguinte, mais tradicional, é o processo de branqueamento, porque quando você tece o fio, ele sai meio que com um aspecto amarelado, meio bege. Então, para você deixar ele branco, você tem que, enfim, branquear ele por diversos processos, né, de branqueamento que tinha na época. E depois do branqueamento, você tinha o processo da estamparia, ou da impressão, onde você estampava no tecido algum tipo de imagem, isso que realmente dava valor ao tecido. E, tradicionalmente, era esse tipo de estampas que eles estampavam nos tecidos de algodão, que eram temas florais, o que representava a natureza, e que eram muito demandados não só na Europa pelos consumidores, consumidoras femininas, né, pelas mulheres, mas também muito demandado nos mercados africanos e da América também. E posteriormente, no século XIX, depois que a Revolução Industrial ganhou muito mais tração, o grande mercado foi a Ásia, né? O mercado consumidor desse tipo de têxteis. Aqui eu só escolhi um exemplo de um têxtil de algodão produzido na Ásia, no Coromandel, porque eu não tive tempo de achar um produzido na Europa, mas esse aqui representa o tipo de tecido que era produzido nessa época que a gente está discutindo aqui. Outra informação, quando você tem esse tecido branco, tecido de algodão, 100% algodão branco já pronto, ele se chama calico. E quando você estampa ele com algum tema floral, ele se chama chita, ou chintz em inglês, né?
E tem um outro modelo de tecido de algodão, 100% algodão, que é a musselina, que também foi muito famosa, que é um tipo de tecido muito, ele é muito fino, a ponto de quase simular uma seda, e ele é transparente, você consegue ver entre o tecido. Também eram tecidos altamente demandados na época. Então você tem os calicos, as chitas e as musselinas, né? Eram os tradicionais. E antes disso você tinha os fustiões, né, que eu tinha comentado antes. Bom, qual que é o primeiro ponto de ruptura aqui? Foi, acho que vocês em algum momento já passaram por isso, né? Já conhecem esse conteúdo. O primeiro ponto de ruptura foi com a invenção da spinning jenny pelo Hargreaves, por volta de meados da década de 1760. E ali na direita vocês têm uma maquete do primeiro modelo dele, que ele inventou, que ali você já pode ver que ele tem um número de fusos maior que a roda de fiar que a gente viu aqui. Então, o segredo é que a spinning jenny ela aumenta a produtividade porque ela tem mais fusos, e o primeiro modelo é essa maquete aqui da direita, e depois ela foi aprimorada com esse modelo aqui à esquerda, com muito mais fusos, né? Mas, essencialmente, era uma máquina também movida à mão, força mecânica, né, movida à mão, e também ainda era usada no contexto da protoindústria, né? Ainda era o tipo de máquina que era usada dentro da casa das pessoas, né? Ou em oficinas. E um ponto importante da spinning jenny é que ela só produzia fios de trama. Ela não produzia fios fortes, de urdidura. Então, esse é um ponto importante também. Mas, obviamente, que isso fazia aumentar a demanda por algodão cru, né? O segundo momento é a máquina do Richard Arkwright, que ele desenvolveu mais ou menos pela mesma época do Hargreaves, que foi a water frame. E a especificidade da water frame é que ela, além de produzir mais fio, ela conseguia produzir os fios de urdidura, né? Os fios que ficam esticados na máquina de tecer. Aqui você tem um modelo clássico porque o Richard Arkwright ele não foi exatamente um inventor, ele pegava muitas ideias de outras pessoas, mas ele patenteou tudo isso, né? Ele não só patenteou a máquina de fiar dele, mas ele também patenteou outras máquinas que vinham também ligadas ao processo de fiação, entre elas a máquina de cardeamento, né? Antigamente, como eu falei, no método tradicional, o cardeamento era feito à mão. E aqui ele patenteou, né, melhor dizendo, uma máquina que já fazia isso de forma automática. E outra sacada do Richard Arkwright foi botar tudo isso no mesmo lugar, né? Então, a ideia dele foi botar tudo isso no mesmo lugar e conectar tudo isso com uma mesma fonte de energia, né? Aqui a gente vê que é um prédio movido com energia hidráulica, com a força d'água. Originalmente ele desenvolveu isso pensando para ser movido à força de cavalos, mas depois ele desenvolveu esse tipo de engrenagens, esse conjunto de engrenagens que eram movidos à força d'água. E esses primeiros modelos, como a gente sabe, eles eram, como dependiam dos cursos d'água, eles tinham que estar um pouco fora das áreas urbanas, né? Então, esse era o tipo de indústria que vocês viam, que era possível ser visto fora dos centros industriais, fora de Manchester ou nos arredores, né? E o terceiro momento é a spinning mule, que foi uma espécie de mescla entre a spinning jenny e a water frame do Arkwright. E a spinning mule ela conseguiu unir os dois pontos positivos das duas últimas máquinas que eu mencionei. Então a spinning mule ela conseguia fazer tanto fios de urdidura quanto de trama, né? E essa foi a máquina que perdurou durante todo o século XIX, né? Então, sempre quando você vê uma imagem da indústria fendeira na Europa, essas imagens clássicas da Revolução Industrial,
eles estão usando uma spinning mill, que ela foi criada em 79, mas ela só ganhou tração ali por volta de 1790 e 1800 e diante. E ela passou por diversas aprimoramentos, né, durante o século XIX, e foi a máquina predominante até a Primeira Guerra Mundial. E aqui só para efeitos de comparação, esse historiador é o Stanley Chapman, ele fez essas estimativas, só para a gente ter uma ideia do escopo da mudança de produtividade em relação ao processamento de algodão cru. Então, por exemplo, uma fiandeira de roda tradicional, igual àquela que eu mostrei para vocês na primeira imagem, era necessário cerca de 50 mil horas, né, para processar cerca de 45 quilos de algodão. Né? Quando o Arkwright vem com a máquina dele, isso se reduz para 250 horas. Né? Quando o Crampton vem com a spinning mill, esse padrão é um pouco maior, mas depois ele é aprimorado, né, durante a década de 90 e começo do século XIX, isso cai para cerca de 100, 150, 130 horas para processar 45 quilos de algodão. Então, isso só para ter um escopo do grau de mudança de produção de fio, né, de algodão. E, obviamente, isso teve um impacto muito grande na indústria de tecelagem, né? Porque antigamente, antes da revolução, antes desses processos tecnológicos de máquinas, era comum você ter pouco fio e uma baixa produção de tecidos, né? Porque a produção de fios era muito baixa. E com a Revolução Industrial a coisa se inverte. Você tem uma produção muito grande de fios e a demanda por trabalho dos tecelões aumenta. E essa foi a época de ouro dos tecelões, né? Porque enquanto a fiação estava ganhando muito investimento tecnológico, de produtividade, a tecelagem meio que estagnou. A tecelagem permaneceu no modo tradicional, de certa forma. E essa foi a época de ouro, né? Até de 1760 até 1820. Foi a época de ouro dos tecelões. Depois, com a mecanização da tecelagem, é que você vê um declínio acentuado da classe dos tecelões, né, na Europa, mais especificamente, né, na Inglaterra. Obviamente, toda essa fonte de algodão, né, de algodão cru, que a gente conhece, que estava abastecendo a indústria britânica no auge da Revolução Industrial, vinha dos Estados Unidos, né? E aqui eu peguei esses dados do Richard Burns só para ilustrar esse período, esse ápice do fornecimento de algodão. Cerca de 77% do fornecimento vinha dos Estados Unidos. E já nessa época o Brasil representava menos de 7% do fornecimento para a indústria britânica. E, obviamente, quando a gente pensa na produção de algodão cru nos Estados Unidos, a gente também tem essas imagens clássicas, tem dois processos emblemáticos desse processo de produção, que é o processo de coleta do algodão, né? E também o processo de separar o algodão do seu caroço, né? Da sua semente. E a narrativa tradicional é que o algodão norte-americano só ganhou tração depois que o Eli Whitney ele inventou uma máquina que descaroçava o algodão, um algodão específico que era produzido no interior dos Estados Unidos, que é o Upland Cotton. E essa máquina ela revolucionou também esse processo de produção, por tornar o processo de descaroçamento mais eficiente, né, mais rápido. Mas, essencialmente, o processo o ponto é, o fornecimento de algodão cru para essas máquinas, todas essas máquinas que eu mencionei,
todas essas máquinas funcionavam muito bem com algodão do Novo Mundo, né? Os algodões produzidos no Caribe, no Brasil e nos Estados Unidos também. Era diferente do tipo de algodão que a Europa estava acostumada a receber, por exemplo, do Levante, né? Que era um algodão de fibra curta, ou o algodão da Índia, que era um algodão também de fibra curta. Então aqui eu botei essa imagem, não dá para ler muito bem, mas esses aqui são os tipos de algodão que eram negociados mais ou menos ali por meados do século XIX, na Inglaterra. Então lá em cima você tem os algodões de fibra curta, que eram provavelmente algodões da Índia. Você tem ali até do Surat. Você tem ali um pouco mais para o meio, você vê o Upland, ou o Alabama Cotton, ou New Orleans. Esse é o algodão de fibra média. Esse é o algodão clássico que estava alimentando aquelas máquinas que eu mencionei. E mais para baixo, você tem ali o último algodão, que é o Sea Island, que é também um algodão produzido nos Estados Unidos, só que ele era produzido na costa dos Estados Unidos, no litoral, por isso o nome Sea Island. E ele era o mais longo, e era o mais fino, era o mais usado para você fazer fios finos, né? Para você fazer tecidos de luxo, né? Mas de alto nível. O algodão brasileiro, que não está aí, por exemplo, de Pernambuco, ele era próximo ao do Sea Island, era mais ou menos da mesma longura, né? E o de Maranhão era um pouquinho menor do que o de Pernambuco. E são esses os tipos de algodão que eu pesquisei no meu doutorado e que está no livro, né? O algodão de Pernambuco e de Maranhão. E agora eu vou mais especificamente para os temas do livro, né? Então, mas eu dei toda essa volta justamente para, enfim, ressaltar. É importante a gente compreender esse processo das máquinas, né? Essa história das máquinas, da evolução dessas máquinas, compreender também a importância do algodão dos Estados Unidos nesse processo. Mas um ponto que sempre chamou a atenção foi que o algodão dos Estados Unidos só entrou na jogada, esse Upland Cotton só entrou na história do algodão na década de 90, né? 1791 foi quando Willie Whitney inventou a máquina de descaroçar dele. E demorou um pouquinho até para esse algodão ganhar atração e ganhar oferta para os fiandeiros na Grã-Bretanha, né? E o interessante é que durante todo esse tempo, durante a matéria-prima que estava, de certa forma, alimentando todas essas máquinas que eu comentei, eram algodões que não eram dos Estados Unidos, né? Primeiro foi o algodão do Caribe, né, que era o que estava alimentando a indústria britânica, principalmente o algodão do Haiti, que era o maior produtor até a época, e depois o algodão do Brasil, né? Então isso chamou minha atenção para compreender como que foi esse processo antes do surgimento do algodão dos Estados Unidos e de como que a indústria europeia estava consumindo esse tipo de algodão. Então eu vou passar aqui, a ideia aqui é meio que passar pelos argumentos centrais do livro, alguns conteúdos que eu desenvolvi nos capítulos, né? Então o meu livro ele analisa um grupo um particular de comerciantes também, né? Então meu livro ele gira em torno também não só da produção, mas também do comércio e do consumo desse algodão. Então meu livro ele analisa um grupo particular de comerciantes numa rota específica, os comerciantes que comercializavam algodão cru entre o Brasil, Portugal e o resto da Europa entre as décadas de 1750 e 1820. Esse é o período de maior presença do algodão bruto brasileiro nos mercados europeus, antes de ser completamente ofuscado pelo algodão norte-americano na década de 1820. Então, as narrativas clássicas que consideram o algodão quase que exclusivamente ligado ao trabalho
ao trabalho escravo, como na produção nas Américas, ou como trabalho assalariado, como envolvido na produção de fios de algodão na Europa. A consequência disso é que o comércio, nessa narrativa do algodão, ele foi marginalizado e desligado da história da industrialização. Além disso, muito do que a gente sabe sobre o algodão brasileiro vem da perspectiva da demanda britânica, né? E o que isso de certa forma esconde alguns elementos importantes de sua produção e comercialização. Então, meu principal argumento é que é difícil a gente narrar o algodão durante esse momento da industrialização sem as comunidades mercantis, a economia política do Império Português e sem uma perspectiva, de certa forma, multinacional, né? Então, o comércio foi crucial para a história do algodão e os comerciantes foram seus principais protagonistas. Por essas razões, o meu objeto de investigação não é somente o algodão, mas os comerciantes do algodão. Assim, como método, eu procurei seguir a mercadoria, né? Acompanhando o algodão bruto brasileiro desde seu cultivo até o seu transporte através do Atlântico, considerando também a sua circulação, consumo nos mais importantes centros europeus. O meu livro aborda o comércio através das ligações estabelecidas por pessoas, empresas, né, companhias, que permitiram que o algodão saísse da América do Sul, passasse por Portugal e fosse distribuído por vários portos europeus. Essa é a famosa abordagem da análise de cadeia mercantil, a Commodity Chain Analysis. Foi elaborada pelo Terence Hopkins e pelo Emmanuel Wallerstein, que visa realçar como o capitalismo é um fenômeno global, né, e não restrito somente ao âmbito do Estado-nação. Então, o modo como eu dividi o livro está ligado a um método também, das cadeias mercantis. Então, os 4 primeiros capítulos lidaram com a produção do algodão e assuntos conectados com a produção, como o financiamento das plantações, o trabalho dos escravizados. Os demais capítulos lidaram com o comércio do algodão, propriamente dito, e o seu emprego na indústria europeia, apesar do foco ficar ainda mais na comercialização do algodão. O consumo pela indústria europeia foi, de fato, um assunto que não consegui explorar muito, mas é algo que também está presente no livro. Então, cada capítulo apresenta alguns argumentos centrais e ideias centrais. Eu vou procurar aqui comentar algum deles, mas não todos, pois isso demandaria muito tempo. Então, o primeiro capítulo começa, na verdade, com o comércio, pois foi com o capital de uma empresa comercial monopolista, a Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão, que as plantações de algodão foram financiadas, né? Então, o primeiro capítulo explora como o financiamento ocorria, o que não necessariamente é algo novo. Mas o capítulo revelou algo interessante ao olhar a companhia pelo prisma das relações entre principal e agente. O regime de monopólio da companhia muito provavelmente foi o responsável pelo crescimento comercial, pois foi só por meio dessa empresa de monopólio que os acionistas iriam depositar capitais para serem empregues em uma região marginal do Império Português. Mas esse regime de monopólio, dependente de que era dos agentes na colônia, se mostrou problemático, principalmente porque os agentes recebiam comissões e não salários. O regime de monopólio também foi problemático pelas próprias regras impostas pela companhia e pela configuração da economia colonial. A companhia só vendia por atacado. Portanto, grandes mercadores e ricos plantadores contraíam dívidas com a companhia. Eles, por sua vez, vendiam os produtos para os moradores, pequenos comerciantes e pequenos plantadores. Esses, por sua vez, se endividavam com os grandes mercadores e plantadores. O pagamento das dívidas era feito com produtos coloniais como o algodão e o arroz. Acontecia, contudo, que ao invés de pagarem suas dívidas, entregando os produtos coloniais para os agentes da companhia, os devedores vendiam para outros mercadores que poderiam ser plantadores e também mercadores. Esses poderiam vender suas safras para os agentes da companhia no Maranhão ou despachar os produtos por sua conta e risco
para serem vendidos nos leilões da companhia em Lisboa. A prática de os devedores da companhia de venderem suas safras para terceiros era considerada ilegal. Assim como exportar safras que não fossem cultivadas pelos exportadores. A companhia tentou várias medidas para impedir esse tipo de comércio, que era uma prática que no limite impossibilitava a cobrança plena das dívidas. E durante boa parte do período do monopólio, os moradores que entregavam algodão na sede da Companhia do Maranhão também não pagavam suas dívidas. Nos anos finais do monopólio, as coisas ficaram um pouco mais complicadas, pois os moradores do Maranhão começaram a enviar suas safras para serem vendidas em Lisboa, por sua conta e risco, dispensando assim a intermediação da companhia, que só ganhava com fretes e comissões nessa modalidade. Os moradores se arriscavam mais, mas ganhavam mais também. Nesses anos finais, o preço do algodão estava em alta no mercado mundial por causa da Guerra de Independência Americana. A companhia, contudo, apesar de sofrer com a inadimplência dos residentes coloniais, estabeleceu as bases econômicas que seriam copiadas, de certa forma, no período de livre comércio pelos comerciantes que financiavam os plantadores. O segundo capítulo examina as condições de cultivo do algodão após o fim da companhia, em 1778, e também as intersecções entre comerciantes e proprietários, e o papel do comércio de escravos e do comércio triangular no negócio do algodão cru para Portugal. Um dos principais objetivos desse capítulo foi mapear a localização das principais regiões produtoras de algodão do Maranhão. Então, uma das principais conclusões foi que, por ser o Maranhão uma região subdesenvolvida e marginal, demograficamente falando, os plantadores tendiam a acumular mais terra, trabalho dos escravizados e capital. Também se apoiavam fortemente no setor comercial, permitindo também exportar suas safras de algodão para Lisboa. Então, esses grandes comerciantes plantadores gozavam de status social elevado, participavam como protagonistas da vida política colonial e ocupavam postos militares. Eles eram os homens ricos que participavam ativamente do comércio de escravos. Embora em constante decadência, o seu poder social e econômico se estendeu até meados do século XIX. Os elementos que compunham a riqueza desses plantadores ajudam a explicar a alta produtividade de suas plantações. Por possuírem tantos recursos, principalmente pessoas escravizadas e terras, eles foram capazes de estabelecer grandes plantações com uma organização de trabalho baseada em gangues, gangues de escravizados. Eles praticamente se especializaram em plantações de culturas comerciais, como algodão e arroz, e dependiam dos alimentos das áreas vizinhas para abastecimento. A expansão fundiária e a aquisição cada vez mais de trabalhadores escravizados foram as únicas formas que os plantadores e comerciantes do Maranhão encontraram para enfrentar a crescente demanda por algodão na Europa. As melhorias na limpeza do algodão, no ensacamento e na prensagem dos sacos de algodão, dos fardos de algodão, permaneceram essencialmente arcaicas. Essas grandes unidades produtivas, essas grandes plantações, tendiam a se concentrar na fértil região da ribeira do Itapecuru, como vocês podem ver na imagem. O terceiro capítulo, ao contrário do Maranhão, que era pouco explorado economicamente e com baixa densidade populacional, o Nordeste do Brasil já estava ocupado há cerca de 200 anos, quando o algodão decolou entre as décadas de 1770 e 1780. Então, o terceiro capítulo, ele procurou traçar os elementos históricos que permitiram que o algodão se tornasse uma cultura de destaque nessa grande região comandada por Pernambuco. Então, os pequenos agricultores, nesse caso, e não os grandes plantadores, como no Maranhão, desempenharam aqui um papel fundamental, alimentando durante muito tempo os engenhos de açúcar na costa, no litoral, e outros habitantes coloniais. Os agricultores pobres e livres cultivaram cada vez mais algodão à medida que o preço da fibra subia devido à procura por causa da Revolução Industrial na Europa.
A maneira como eles fizeram isso foi empregando pessoas escravizadas em pequenas unidades produtivas, né? Ao contrário do Maranhão, os agricultores aqui não estavam concentrados numa região específica, eles estavam espalhados por várias regiões do Nordeste, né? O quarto capítulo explorou o comércio interno do algodão, desde o interior do Nordeste até o Porto do Recife. Então, por serem pobres e localizados no interior do Nordeste, esses agricultores eles estavam desprovidos de poder político. Também era praticamente impossível para eles acumular algum tipo de função de exportadores transatlânticos de suas safras, né? É por isso que eles dependiam muito dos comerciantes que estavam na costa, né, no litoral. O fato deles trabalharem com poucos escravos também desencorajava eles a descaroçarem, ensacar e também imprensar os algodões. Então, os grandes compradores ou comerciantes de algodão eram mais propensos a realizar essas tarefas, né? Então, você tinha muitos produtores pequenos, né, sem dinheiro. O que eles faziam? Eles vendiam esse algodão já com caroço para vários intermediários entre o interior e o porto. E esses intermediários faziam o processo de descaroçamento e também de ensacar o algodão. Era diferente do caso do Maranhão, onde isso tudo era feito nas plantações. No entanto, apesar das diferenças na produtividade escrava, o Maranhão e o Nordeste exportaram quantidades semelhantes de algodão cru durante esse período que eu estudo. O quinto capítulo analisou o comércio de algodão na perspectiva dos comerciantes e investidores em Portugal. Ao revelar pela primeira vez a comunidade mercantil de Lisboa, que importava algodão dos portos brasileiros, este capítulo mostra um número crescente de destinatários de algodão, né, receptores, né, importadores de algodão entre as décadas de 1780 e o início do século XIX. Então aqui você pode ver que centenas de pessoas estavam interessadas nessa mercadoria. A maioria delas eram portuguesas, né? Enfim, aqui a gente pode ver a evolução do número de mercadores interessados Esse número de baixo ali dos mercadores é quilos de algodão? Então, aqui a primeira coluna são os anos, a segunda é o total de mercadores que estavam importando algodão, a terceira coluna é o imposto que eles pagaram na alfândega de Lisboa, e a quarta coluna são os principais mercadores que eu selecionei, foram os que importaram mais da metade do total, né? Então, esses importadores principais foram os que eu selecionei como os protagonistas da tese. Foi os que eu usei como amostra para ir buscar a biografia deles em outra documentação. E essa segunda tabela mostra que a maior parte deles eles tinham nomes portugueses, né? Tanto o nome como o sobrenome portugueses. E aqui vocês podem ver que cerca de 92% eram portugueses. Então a maioria dos importadores eram portugueses. Embora os comerciantes estrangeiros pudessem importar do Brasil, eles não estavam muito envolvidos nesse negócio de importação. O comércio com o Brasil estava nas mãos dos portugueses, pois a maioria tinha sobrenomes portugueses. Então, esse capítulo também analisa o quinto capítulo também analisa as instituições que garantiam, ou pelo menos tentavam garantir, a segurança do comércio entre o Brasil e Portugal. Também investiga as estratégias de alguns comerciantes, esses principais que estavam nessa quarta coluna. Investiga algumas estratégias de alguns comerciantes para minimizar os riscos comerciais, como negociar com comissários volantes, com companhias ou sociedades comerciais, e também por advogados ou procuradores.
Esse capítulo também aponta também para o papel central da Alfândega de Lisboa como local onde os comerciantes faziam negócios. Além disso, os mecanismos formais para se fazer valer os acordos, como os governadores e os juízes coloniais, faziam parte dessas trocas cotidianas no Atlântico Português. Dito de outra forma, esses comerciantes em Lisboa poderiam contar com os serviços dessas autoridades na colônia para fazer valer os acordos. O meu livro também mostrou pela primeira vez o grupo de comerciantes que reexportavam algodão brasileiro de Lisboa. Então, o 6º capítulo apresentou alguns dados interessantes a esse respeito. Considerando os maiores comerciantes, cerca de 50%, né? Cerca de 50% do algodão que foi exportado pelos ingleses em Lisboa, 25% pelos comerciantes portugueses, e o restante dos 25% por comerciantes de outras nacionalidades, né? O 6º capítulo também mostra o mercado francês emergindo como um dos mais importantes desde o início, entre a década de 70 e o início da década de 80, e nos anos finais do antigo sistema colonial, entre 1802 e 1807. No entanto, uma análise desse comércio mostra como os comerciantes franceses em Lisboa eram praticamente irrelevantes nesse negócio de reexportação. Os principais responsáveis pelas reexportações para a França eram maiormente os comerciantes portugueses, né? E os responsáveis pela reexportação para a Inglaterra eram sobretudo os ingleses, em Lisboa. O capítulo procura explicar por que isso ocorreu, analisando a trajetória histórica do comércio entre essas duas nações e como as relações comerciais tradicionais com a Inglaterra acabaram por desfavorecer a França. Mas aqui eu também procuro mostrar como houve tem uma narrativa diferente daquela que a gente conhece a respeito da Revolução Industrial, que é comum a gente ouvir que a produção de algodão no Brasil foi, de certa forma, ativada pela indústria britânica. E o que esses dados mostram é que, no começo, o principal mercado para o algodão brasileiro era a França, não a Inglaterra, né? E outra coisa que eu mostrei também nesse capítulo, ainda em relação à França, é que durante o período napoleônico, durante o consulado napoleônico, né, depois da Paz de Amiens, principalmente em 1801, 1802, até antes da Paz de Amiens, o algodão brasileiro era o mais utilizado na França. Eles passavam, inclusive, o algodão dos Estados Unidos. Então, o mercado francês geralmente é muito marginalizado na narrativa do algodão brasileiro. E nesse capítulo eu procuro mostrar que ele era um mercado importante no começo. Ele perde força no meio, né, por causa das guerras e tudo mais. Mas ele volta com muita força ali entre 1802 e 1806. Durante a invasão de Lisboa pelos franceses, também um pouco do algodão que estava em Lisboa, ele é escoado pela Espanha, então ele chega à França por vias terrestres. Esse é um comércio que dura mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, ali entre 1807, 1809 e 1810. E depois disso, o modo como o algodão brasileiro entra na França é mais difícil, mas uma parte dele ele é canalizado por meio da Inglaterra também. Porque se tinha um grupo de mercadores em Londres que estavam importando algodão do Brasil, e eles forçavam, né, o governo britânico a conceder licenças para eles reexportarem esse algodão para a França. Eles faziam isso por meio de licenças. Eles conseguiam essas licenças da Inglaterra para exportar algodão para a França, mesmo durante o bloqueio continental. E também isso era facilitado também pelas políticas do Napoleão, que também concedia licenças para importar algodão da Inglaterra. Então, mesmo durante os bloqueios continentais, você tinha essas licenças que ajudavam o algodão brasileiro a chegar à França. Mesmo que seja um comércio bem
bem reduzido, né? Aqui a gente pode passar isso. Então, o 7º capítulo também continua explorando o comércio franco-português durante as guerras francesas e como o algodão brasileiro continua a entrar na França através da navegação neutra, do contrabando também. Então, muitas mudanças ocorreram nessa conjuntura. Um dos mais relevantes foi a multiplicação dos portos franceses que estavam importando algodão. Rouen, que é localizado no norte da França, na região da Alta Normandia, era o principal centro produtor de algodão e continua sendo o mais importante. Mas os portos de Caen e de Cherbourg e Nantes, eles acabaram por substituir o porto de Le Havre, que era o porto que dava entrada para o algodão para abastecer Rouen, ainda que por pouco tempo. Então, o capítulo procura explicar por que essas mudanças ocorreram. Ele também explorou as condições comerciais após o bloqueio continental e a invasão francesa, como eu comentei também. Mas durante boa parte das guerras, eu também procurei mostrar a importância de Hamburgo, na Alemanha, como um porto neutro que reexportava algodão, né, para a França, para os mercados continentais também, não só para a França, né? O 8º capítulo. Ops, travou? Acho que travou. Deixa eu passar lá. Oh, foi. Tem que bater um pouquinho. E o 8º capítulo, né? Mesmo assim, mesmo levando em consideração a importância do mercado francês, a Inglaterra acabou sendo o principal comprador, né, do algodão brasileiro durante boa parte do período que eu estudei. Então, o 8º capítulo, ele conta como isso aconteceu, explorando o curso histórico das relações anglo-portuguesas entre os séculos XVII e XVIII, na perspectiva do comércio realizado a partir de Portugal. Então, o capítulo mostra que essas negociações foram marcadas por tratados comerciais favoráveis à Inglaterra e pela forte presença de agentes ingleses em Portugal. O interesse da comunidade mercantil britânica em Portugal foi desviado do comércio do ouro, que estava em declínio, para o promissor comércio do algodão. Eu argumento que o algodão também foi o responsável por reavivar o interesse inglês por Portugal e pelo Brasil. O vinho também desempenhou um papel semelhante, uma vez que as ligações mercantis anteriormente utilizadas para fazer o comércio do vinho foram utilizados para a troca do algodão. Então, os mercadores que estavam comerciando vinho e algodão e ouro, eles que fizeram essa transição para o comércio do algodão, né? O 9º e último capítulo parte da perspectiva dos comerciantes estabelecidos na Inglaterra, procurando explicar as mudanças nos portos de importação de algodão. Então, Londres era o tradicional centro comercial e financeiro que ligava a Inglaterra e Portugal. Mas durante o comércio brasileiro de algodão, a partir da década de 1780, Londres perdeu gradativamente a participação total das importações do Reino Unido e Liverpool se tornou o principal destino. Contudo, eu mostro que Londres era uma porta de entrada essencial para o algodão, que seria rapidamente reenviado ou reexportado para outros centros têxteis do norte da Inglaterra e da Escócia também. Londres também financiou indústrias no norte da Inglaterra e foi um importante porto para o transporte de têxteis de algodão, né, que seriam exportados para Portugal, Brasil e para outros mercados na África e ao redor do mundo. O capítulo considera como os comerciantes e fiandeiros da Inglaterra compravam algodão brasileiro e explica como funcionava o comércio interno do algodão do norte da Inglaterra. Por fim, ele analisa como ocorreram as trocas após a abertura dos portos brasileiros em 1808 e como o mercado brasileiro foi crucial para os britânicos nas primeiras décadas do século XIX. Bom, tendo comentado as principais conclusões do meu livro, creio que no final ele contribui, acima de tudo, para uma melhor compreensão das ligações entre o capitalismo industrial e a colonização. Houve um envolvimento inegável do Brasil e das regiões africanas na industrialização e no desenvolvimento do capitalismo na Europa.
O algodão plantado, colhido e limpo era uma mercadoria produzida por escravizados que limitava fiandeiros na Europa. Por sua vez, os mercados na África e na América eram consumidores importantes dos têxteis de algodão. Além disso, quem financiava as plantações de algodão, com pessoas escravizadas, ferramentas, capital, diversas mercadorias, eram os comerciantes. E, além disso, eram eles que comercializavam as safras. Central para essas ligações foi o capitalismo mercantil adotado pelos portugueses. Os comerciantes do início do período moderno, nomeadamente aqueles que lidavam com o comércio de longa distância, possuíam alguns atributos capitalistas, tais como a procura do lucro e a capacidade e vontade de lidar com a concorrência, o risco e a incerteza. Além disso, as formas rudimentares de capitalismo que ocorreram entre os séculos XVIII e XIX têm muito a ver com a história dos principais e agentes, né? Com as relações entre principais e agentes. Eu gostaria de terminar esta apresentação dizendo que a transferência de bens, mercadorias e dinheiro por longas distâncias exigia também a mobilidade desses agentes, que asseguravam a circulação de capitais. As ligações mercantis foram cruciais para a acumulação de capital e os agentes ou as comunidades de agentes que viviam no estrangeiro ou no exterior foram uma forma organizacional importante para enriquecer os principais europeus, os investidores europeus. Então, eu encerro aqui. O livro está disponível em PDF online, de graça, em livre acesso, pelo site da editora, da Abril. Então, encerro aqui. Espero... Seria bom ouvir os comentários de vocês também, perguntas e respostas. Obrigado. Obrigado você, Felipe. Eu vou passar a palavra para o Diego. Bom, vamos lá. Bom dia a todos e todos. Em primeiro lugar, agradecer aí a generosa apresentação do Nelson aí no início da mesa. Agradecer o Felipe pela disposição de vir de São Paulo para Campinas aqui para a gente fazer esse lançamento. É de Genebra, na verdade, mas ele está visitando os pais em Guarulhos e veio de lá para fazer esse lançamento aqui. Topou na hora quando a gente fez a proposta. Agradecer essa disposição. E acho que antes de eu fazer os comentários, é bom fazer um disclaimer de como eu conheço o Felipe, né? A gente estava conversando ontem lá em casa e eu descobri que ele era meu bicho na universidade, né? Eu sou de um ano anterior dele na Universidade Federal de São Paulo. E, dado um momento lá, ele resolveu se juntar com a gangue da História Econômica, né? Da qual eu fazia parte. E, assim como eu, ele foi orientado na iniciação científica pelo professor Max Menz, né? Que esteve aqui recentemente também lançando o livro dele. E, a partir disso, as nossas pesquisas, virava e mexia, elas se cruzavam muito porque ele estudava ali em Pernambuco e a companhia estava sempre presente nos trabalhos dele, e eu estudando a companhia do Grão-Pará e do Maranhão. Então, virava e mexia, a gente estava meio que conversando e trocando figurinhas sobre os temas de pesquisa, né? E acompanhei a escrita da dissertação de mestrado dele bem de perto. E, além disso, a partir dessas conexões de temas e tal, eu e ele somos coautores de alguns artigos, né? Já tem 2 publicados e um que vai sair, esperamos agora, nesses próximos meses, né? Sempre tentando fazer essa relação da questão do algodão com as companhias, entre outras coisas. Prometo ser breve, porque eu sei que vocês estão ansiosos aí para fazer perguntas ao camarada. Então, antes de fazer as perguntas que eu gostaria que ele me elucidasse, eu vou destacar 4 pontos que têm a ver com essas questões, né? E acho que o primeiro mérito do livro dele e da pesquisa dele, né, que eu destacaria é realocar, né, recolocar o Brasil no interior da história da Revolução Industrial. A gente sempre, como ele mesmo falou ali no começo da apresentação, a gente está sempre acostumado a fazer o olhar inverso, e eu acho que o livro dele tem esse mérito de colocar o Brasil nessa discussão, né, como um objeto de observação central nessas relações. Um segundo seria justamente o deslocamento de perspectiva, né? Ao invés de partir da indústria europeia para explicar a expansão da produção de algodão aqui no Brasil,
ele nos convida a observar um pouco como os próprios circuitos algodoeiros eles contribuíram para a transformação desses mercados europeus, como ficou bastante evidente aqui na apresentação dele. E me parece particularmente importante o papel atribuído a Portugal, que deixa de aparecer ali simplesmente como um intermediário, ou nas palavras do Wallerstein, uma semiperiferia, né? E passa a ser entendido como um espaço de articulação importante e fundamental desses circuitos mercantis que envolviam a produção do algodão. Por fim, acho que o último ponto que eu gostaria de destacar é a questão dos agentes, né? Acho muito interessante a combinação entre escalas, né, que ele trabalha no livro, né? Com as grandes transformações da economia atlântica, mas também consegue observá-las por meio dos comerciantes, dos produtores, das companhias e das instituições. Então, a conjunção desses agentes e a maneira como ele constrói a relação entre eles, eu achei bastante interessante, né? E partindo dessas 4 premissas, o que eu gostaria de fazer agora seriam mais ou menos 4 questões, você se sente à vontade para elaborar um pouco mais sobre. A primeira questão é um pouco pensando sobre a questão da inversão da perspectiva, que eu falei lá no começo, né? Eu acho que uma das contribuições mais interessantes do livro é justamente deslocar esse olhar da industrialização europeia para os circuitos de produção e circulação que antecederam e acompanharam, né? E aí a pergunta é, em que medida você diria que o livro propõe, portanto, uma inversão de narrativa tradicional da Revolução Industrial? O que muda quando a gente faz esse deslocamento? A gente passa a olhar a industrialização a partir da história da produção do algodão. Uma segunda questão, né, que é sobre Portugal e o Império Português, né? Você mostra que Portugal não funcionava simplesmente como esse intermediário entre Brasil e Europa, mas como parte construtiva e constitutiva desses circuitos. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho mais o que essa perspectiva permite a gente repensar o funcionamento econômico do Império Português no final do século XVIII, que está passando por esse monte de transformações ali pós-Pombal. Posso só responder as perguntas? Se eu esperar você falar tudo, eu vou esquecer as perguntas. Tá bom. Então, a primeira foi sobre a perspectiva que muda. O que muda, né, quando você inverte essa perspectiva, o que muda na narrativa sobre a Revolução Industrial, da narrativa tradicional, né, e o que muda quando a gente olha para a industrialização a partir da história do algodão. Então, o que muda da perspectiva, eu meio que sigo um texto muito interessante do Russell, que ele escreveu um livro a partir da história ambiental, né? De como que como que a gente pode olhar a Revolução Industrial pelo ponto de vista da história ambiental, mas também da produção do algodão, né? Então, o argumento dele é que, olha, você só vai entender a Revolução Industrial se você olhar para o modo como esses produtores na América, durante milhares de anos, cultivaram uma espécie específica de algodão, porque você tinha vários tipos de algodão na América, né? E esses cultivadores selecionaram aquelas plantas específicas que, quando os europeus chegaram lá na América, eles encontraram esses tipos de espécies, de certa forma, já domesticadas. Então, acho que do ponto de vista da perspectiva, o que muda é que a gente o algodão brasileiro ele ganha um significado quando a gente começa a estudar ele a partir do ponto de vista de como que ele foi formado, né, e das diferenças regionais da produção de algodão, principalmente comparando essas duas principais regiões, Maranhão e Pernambuco, né, de como que mesmo no espaço brasileiro, né, digamos assim, você tinha diferenças de produção, né, de uma variedade de fibras, de variedade de espécies de algodão. Então, no livro, no capítulo sobre Maranhão, por exemplo, comparando com Pernambuco, eu mostro lá como que algo que acho que ninguém tinha notado isso, mas que está no livro dos Pigs and Martyrs, dos viajantes, né, de como que a produtividade da planta do Maranhão era maior que a da planta de Pernambuco. Então, acho que também, respondendo a sua primeira pergunta, acho que muda a perspectiva quando a gente começa
a olhar um pouco mais da perspectiva da história ambiental, um pouco mais da história da produção do algodão. E a segunda pergunta foi... Assim, quando a gente deixa de olhar Portugal só como intermediário, mas como um agente importante ali na construção dos circuitos, o que a gente pode repensar o funcionamento econômico do Império Português ali no final do século XVIII, na segunda metade? Portugal foi crucial, né? Mas também pela sua própria, pelo seu próprio, pelo seu próprio estágio de desenvolvimento industrial também, né? Porque Portugal ele não produzia muito pouco fio de algodão, então o que sobrava para ele era exportar esse fio, né? E uma outra coisa que pesava em relação à estrutura produtiva de Portugal era as importações de tecidos da Índia, né? Os tecidos brancos. Então, foi um documento que eu achei é importante isso, você ter perguntado isso, foi um documento que eu achei na Inglaterra, na documentação dos diplomatas, que um dos diplomatas estava conversando com um dos ministros portugueses, né? E isso era no auge ali da 1790, no auge das exportações do Brasil. Ele perguntou para o ministro português: por que vocês não, por que Portugal não exporta, por que Portugal não importa os tecidos de algodão da Inglaterra e exporta mais algodão cru para a gente? Porque tem uma complementaridade comercial aqui. E nessa época era proibido, Portugal proibia importar têxteis de algodão da Inglaterra, porque eles estavam importando muito têxtil da Ásia, né? Já tinha uma espécie de... Era a política econômica de Portugal, era importar tecidos da Ásia, estampar eles em Portugal e exportar para os mercados da África e do Brasil. E esse ministro português falou: porque a gente quer favorecer o comércio, né? Então acho que essa tem muito a ver também com a política econômica de Portugal de favorecer o comércio. Uhum. Bom, a próxima aí você responde e aí depois a gente finaliza. A gente, ao longo do livro, vê uma tensão, entre aspas, meio que constante, que é entre as estruturas imperiais, as companhias privilegiadas e os interesses dos comerciantes e produtores de algodão, né? E aí a pergunta é até que ponto esses circuitos eram efetivamente controlados pelas instituições, e você mostra um pouco isso, você mostrou isso um pouco na sua comunicação, e até que ponto eram moldados pela capacidade dos próprios agentes de negociar, adaptar ou contornar essas estruturas. Passou, mas se você puder, trata de companhia, me interessa também, né? Acho que tem um pouco dos dois, né? Acho que assim, existem algumas instituições que são que perpassam todo o período, né? Uma delas é a alfândega, né? Uma outra é o próprio enquadramento diplomático, né? O Portugal tinha acordos diplomáticos com a Inglaterra desde o século XVII, e isso pesou muito para moldar como que o comércio seria, né? Não é à toa que foi um comércio muito benéfico, que privilegiava a Inglaterra e não a França, né? Então, nesse sentido, esse enquadramento institucional mais amplo estava sempre lá, sempre presente. Teve outros enquadramentos institucionais mais perenes, como os casos das companhias, né, que foram fundamentais. A Companhia de Maranhão foi essencial, né, não só para o comércio do algodão, mas também para fazer o tráfico e tudo mais. E também, em algum momento, né, que você também estudou isso, foi importante também porque a Companhia de Maranhão, ela tinha um pezinho também na França. Ela tinha uma rede de representantes na França que vendia o algodão diretamente lá em Rouen, na França. Isso durou pouco tempo, mas eles estavam lá também. Em menor medida, a Companhia de Pernambuco. A Companhia de Pernambuco bem que tentou incentivar o algodão, mas não deu muito certo. Então, o crescimento do algodão em Pernambuco, no Nordeste, foi algo mais pós-companhia, né? Foi algo mais, assim, foi mais pressionado por outros motivos.
E o que eu tento mostrar também nesse capítulo, e aqui a gente também explorou isso no artigo que vai sair daqui a pouco, é como que, mesmo dentro dessas estruturas monopolísticas, né, institucionais, se você quiser chamar desse jeito, mesmo dentro dessas estruturas institucionais, você também tinha margem de manobra, digamos assim, para negociações que funcionavam por outras regras, né? Que eram organizadas de outra forma, né? Então, você tinha o comércio livre ocorrendo dentro do monopólio, né? De certa forma contornando a companhia. E, obviamente, você tinha, depois da companhia, você tinha várias formas de comércio que eu tento explorar, eu tento mostrar mais ou menos como que o comércio ocorria do ponto de vista dos comissários, né, dos pequenos comerciantes e também dos grandes exportadores, né? Então. E aí, para encerrar, né, o próprio livro ele termina ali no momento que a gente está assistindo transformações muito profundas nos circuitos atlânticos de algodão, né? E aí, depois de acompanhar toda essa trajetória aí entre Brasil, Portugal, Europa, e aí isso aí não está nem no livro, mas assim, pensando mais para frente, assim, quais novas perguntas você considera mais promissoras para a gente entender as transformações desse circuito nas décadas posteriores do livro? Assim? Acho que depois disso, é um período já que eu não tenho muita familiaridade. Século XIX é algo que eu gostaria de ter me aprofundado um pouco mais, mas eu iria, acho que para mim a grande dúvida é que, enfim, a narrativa que a gente conhece é que depois das guerras napoleônicas, depois de 1815, de fato o algodão brasileiro ele meio que ele não entra em crise no sentido de diminuir a produção, mas ele fica estagnado, né, nos mesmos patamares, grosso modo, né? Mas mesmo antes e depois ele cresce depois com a Guerra de Secessão dos Estados Unidos, né? Essa é a narrativa clássica. Mas entre 1815 e 1860 aconteceram algumas coisas que até hoje eu não entendi muito bem, que por exemplo, o algodão de Maranhão ele cai, né? Existe uma queda, né, de produção, ao mesmo tempo que o algodão de outras regiões cresce, né? Isso num contexto onde o escravismo estava em decadência, né? Você teve lá a produção de açúcar, que estava drenando mão de obra para a indústria açucareira. Você teve também o café, logo depois você teve o fim do tráfico, e mesmo assim, na década de 1850, você vê um pico, né, de exportação de algodão, de produção de algodão. Então, sempre me intrigou ver por que essas mudanças ocorreram nesse período. Então, não é simplesmente uma narrativa de decadência ou de estagnação. Então, acho que alguma coisa aconteceu ali do ponto de vista produtivo, né? Acho que vale a pena dar uma olhada. E do ponto de vista comercial também, né? Como que esses mercadores, esses investidores, estavam lidando com esse comércio do algodão, que obviamente não era mais o algodão proeminente para as máquinas da Revolução Industrial, mas mesmo assim era um algodão importante, né? Que a gente sabe que o algodão de fibra longa do Brasil, mesmo que não fosse importante para a maioria das máquinas da época, ainda era importante para alguns nichos de mercado, para fazer tecidos de alta qualidade. Então eu iria mais ou menos nesse lado, para ver mais ou menos o que aconteceu nessas regiões, por que mudou, né, essas produções, e também do ponto de vista o que movia esses mercadores brasileiros, né, a continuarem interessados no algodão. Obrigado. Aproveitando aqui a minha participação enquanto apresentador, eu vou aproveitar que você está aqui e vou também colocar algumas questões
que, lendo o livro, me chamaram a atenção, tá? Quando as pessoas lerem um livro, eu acredito que vai dar para perceber como é que você se posiciona, digamos assim, historiograficamente, tá? Então, o que eu ia pedir para você falar um pouquinho mais? De como você se insere na discussão historiográfica brasileira. Então, por exemplo, quando você está falando ali do final do século XVIII, você comenta do comércio livre, do monopólio, do contrabando. Aí a primeira questão que surge na leitura é como você se posiciona em relação ao antigo sistema colonial e à crise do antigo sistema colonial, né? E como, digamos assim, o seu trabalho dialoga com essa historiografia. Porque eu lembro, quando você, no capítulo que você fala do comércio francês, quem vem muito à cabeça é o trabalho do professor Jobson, que ele comenta muito do impacto da França como mercado para as exportações de algodão, tá? Por outro lado, nos últimos anos, a abordagem da história global ganhou muita força para entender ali o arranque do capitalismo e esse recorte cronológico que você está trabalhando. E aí é uma curiosidade minha mesmo. O que você acha do livro do Sven Beckert, Empire of Cotton? Que ele está ali também, ele tem uma parte significativa nesse ponto que você está trabalhando. Mas basicamente é isso. Fique livre para responder o que você achar interessante. Sobre o antigo sistema colonial, eu parto dessa perspectiva também, porque o momento onde tudo quebra ali de fato em 1808, em 1807, né, basicamente, né? Quando você tem a transferência para o Brasil da família real e de todo o comércio também, porque ali você tem uma quebra. Durante todo esse período que eu tratei, boa parte desse período, você teve toda uma comunidade mercantil em Lisboa que estava ali se aproveitando das importações, né, do algodão, toda uma comunidade que estava se aproveitando das reexportações. E assim, do dia para a noite, isso quebra, né? Isso desaparece. Essa comunidade meio que ela é quebrada, né? Uma parte dela vai para o Brasil, outra vai para a Inglaterra, mas isso, então é uma ruptura, né? É o ponto de inflexão. Não só para o algodão cru, né? Porque você acaba favorecendo os grupos no Brasil, né? Os grupos luso-brasileiros, né, digamos assim. Você acaba também, uma coisa que a gente acaba passando despercebido quando a gente trata da ruptura do antigo sistema colonial, é que também veio, como eu mencionei, Portugal não permitia a importação de têxteis de algodão da Inglaterra. E a partir de 1808, ou 1810, mais especificamente, eles passam a permitir. Então esse é o segundo, esse eu diria que é um ponto ainda mais tão importante quanto a mudança dos grupos mercantis, né? Foi também a perda da proeminência do algodão indiano, né? Então esse foi um duro golpe também para os grupos mercantis portugueses. Em relação ao Beckert, o livro do Beckert eu gosto bastante dele. Acho que é um bom livro em relação para você estudar, te dá uma boa perspectiva da história global, né? Mas mais especificamente da história dos Estados Unidos. É um livro mais voltado à história dos Estados Unidos, né? Mas acho que por essa razão, a parte que ele fala sobre o Brasil é um pouco mais incompleta, mas um pouco mais cheio de buraco, né? Superficial. O que é normal, porque ele se apoia muito na literatura secundária, que também tinha vários problemas. Então, por exemplo, ele tende a tratar por exemplo, a decadência do algodão brasileiro, ele tende a tratar isso do ponto de vista de uma concorrência entre algodão versus açúcar, ou trabalho do algodão versus trabalho no açúcar,
ou terras destinadas ao algodão versus terras destinadas ao açúcar. E uma coisa que eu e o Diego, a gente mostrou isso no artigo, eu também falo um pouco no livro, é que isso não faz muito sentido, porque, primeiro, que as terras destinadas ao algodão eram distantes do litoral, então eram terras que não competiam com açúcar, né? O número de escravizados para as plantações de algodão e para as plantações de açúcar meio que elas foram compensadas pelo tráfico de escravos, né? Então não existia exatamente uma competição por trabalho escravizado, né? Então esses pontos são pontos que o Beckett ele tira de outras literaturas secundárias, né? Ele acaba reproduzindo. Então tem esses pequenos pontos, mas no geral é um livro bom, eu gosto bastante. É isso, eu vou encerrar esse momento aqui, a gente vai parar de gravar e eu vou abrir para as perguntas do público, tá bom? Obrigado, Diego, obrigado, Felipe, obrigado, Davi, que está na parte técnica, e obrigado pela presença de vocês. Quem está em casa não está vendo, mas tem alguns convidados, alunos de graduação, pós, obrigado pela presença de todos.